nós somos dependem de Ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Está muito alegre porque hoje pode cultuar o nosso Deus com liberdade, com alegria, com gratidão, e nós vamos celebrar hoje a sua morte e ressurreição. Mas antes disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa série intitulada Vida Abundante. Estamos falando sobre o que é uma vida abundante. E primeiro fim de semana desse ano falamos sobre que vida abundante é ter saúde física, mental e emocional. Depois falamos que vida abundante é, para que tenhamos essa vida, precisamos ter um descanso, uma vida de descanso sabático. Depois, uma vida abundante é aquela que integra fé e trabalho. E semana passada falamos sobre um casamento muito bom, porque uma vida abundante precisa ter um casamento muito bom. E hoje vamos falar sobre... Palio preto, comparecer. Vamos falar sobre os problemas que o palio costuma ter. Tá, tem que esperar um pouquinho. Enfim, vamos falar sobre perdão abundante. E vamos falar sobre o fato de que não existe vida abundante sem perdão. Não tem como viver uma vida em abundância se eu guardo mágoas no coração. E para isso a gente vai ler, enquanto conversa, Mateus capítulo 18, dos versos 15 ao 35. E a gente vai apresentando esses versos gradativamente. Mas a pergunta que nos vem num primeiro instante é como você reage quando alguém lhe faz algum mal. Pensa. Quando alguém fala mal de você, quando você cria uma expectativa e aquela pessoa te decepciona, quando alguém promete algo que não cumpre, como você reage? Uns chutam o pau da barraca, brigam, tiram satisfação. Outros ainda tentam ignorar e tentam seguir a vida. Outros ainda guardam rancor e remoem aquilo e se martirizam por aquilo e não conseguem esquecer. O problema é que poucos fazem o que Jesus orientou. Poucos fazem o que as Escrituras orientam quando alguém lhe faz algum mal. É um tema bem difícil. É um tema bem sensível, porque a resolução desse problema, ela gera um desconforto. Sabe um remédio amargo, mas que é necessário? Esse é o remédio que as Escrituras nos oferecem para resolver o problema do perdão. É um remédio amargo que traz desconforto, no entanto, ele é necessário para que se resolva. E a gente vai ver que o primeiro passo, segundo Jesus, é ir ao encontro do irmão que pecou. A gente vê isso no primeiro verso dessa noite, que está lá em Mateus capítulo 18, verso 15, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Pois bem, Jesus está conversando com seus discípulos, e está falando sobre as realidades do reino de Deus. E ele começa agora a dar instruções muito específicas de como proceder quando alguém peca contra você. O que fazer? E eu de novo trago essa pergunta para você. Como você reage? Porque claramente Jesus diz, vá e repreenda-o em particular. Mas vou falar aqui como nós costumamos reagir. Alguém faz algum mal para mim. E eu vou compartilhar aquilo como uma forma de desabafo. Não com más intenções, mas eu procuro, de repente, a esposa, de repente, algum irmão muito próximo, alguém do presbitério, e eu rasgo meu coração com aquela pessoa. Fulano, não sabe o que me aconteceu. Fulano tinha me prometido tal coisa e não cumpriu. Ou tu não vai acreditar o que ciclano falou a meu respeito. Mas pensa. É o que normalmente as pessoas fazem. E de novo, elas estão fazendo com boa intenção, para desabafar. É isso. Mas pensa, a gente desabafa com alguém que ama muito a gente. Portanto, quando a gente fala algo para esse alguém que nos ama muito, ele vai fazer o quê? Comprar nossa briga. E aí então, o irmão, a esposa, ou seja lá quem for, vai dizer, o quê? Ele fez isso?
eu não acredito. Ah, e tem mais. Eu soube que ele também fez aquilo. Ah, e tem mais. Uma vez, lá 10 anos atrás. E aí os dois começam a compartilhar sobre a vida do outro. E aí faz o que acontece? Inflamado. O coração daquele que estava chateado, ele passa a ser inflamado. E ele não sossega. Aí então ele se reúne com algumas pessoas mais próximas, de confiança, e ele diz: vocês não vão acreditar, fulano me fez mal. O quê? Eu não acredito. Ah, eu não aceitava, eu não deixava barato. Ah, tem mais, ele falou isso, e tem mais, ele fez aquilo, ah, comigo também. E o coração vai inflamando, e a alma vai tomando, se tornando num caldeirão fervilhando. E aí aquilo não sai mais da cabeça. E aí ele começa a espalhar em outras rodas. O que antes era numa pessoa próxima, depois num grupo próximo, agora ele já começa a falar para outras pessoas que não tem nada a ver. E aí então ele se inflama mais, porque encontra acolhimento em outras pessoas que concordam, e ganha mais influência, ganha mais força, e aquele caldeirão começa a fervilhar, e o resultado disso é que perdemos o controle daquela informação. Quando vê, aquela informação permeia os corredores da empresa, permeia os corredores da igreja, da família, e quando você vê, você perdeu o controle daquela fala. Sabe como é o nome disso? Começa com F, termina com fofoca e não tem nada no meio. E você vai tentar discernir o que isso significa. Agora, o resultado disso é que um monte de gente vai saber, o seu ego está inflamado, está inflado, um senso de justiça própria, e mais, setas malignas vêm à sua mente, dizendo: vá, fale daquela pessoa, ou resolva aquela situação, no sentido de vá tirar satisfação, vá brigar, ou espalhe para mais pessoas, porque aquela pessoa precisa ser desmascarada, e o seu coração vira um caldeirão. E aquele caldeirão que você acha que o seu inimigo está ali dentro, morrendo aos poucos, quando na verdade é você que está naquele caldeirão. E Jesus disse o quê? Repreenda-o em particular. É muito difícil, irmãos. É desconfortável. Normalmente ou colocamos a sujeira embaixo do tapete, e ali criamos raízes de mágoa, rancor, raízes de amargura, ou espalhamos para outros. Mas essa conversa que precisa ser feita, ela não só é difícil, porque tanto quanto ela esmaga o nosso ego, ela nos humilha. Porque não é uma conversa para tirar satisfação, é uma conversa para ganhar o irmão. Não é uma conversa para humilhar, mas é para oferecer arrependimento. Não é uma disputa, mas é uma reconciliação. Percebe a diferença de perspectiva? E ele diz: repreenda-o em particular. E aqui no original a ideia é de uma severa advertência. Ou seja, aquilo é muito importante ser resolvido. O tempo não vai curar, só vai camuflar. E aí quando você vê aquela pessoa nos corredores da igreja, ou da empresa, ou numa festa de família, ou seja onde for, você se sente desconfortável, porque não resolveu aquela situação. A cura, meus irmãos, para essa situação, só acontece quando há repreensão. No entanto, em amor. Por isso então, que Lucas, melhor dizendo, Jesus, segundo o relato de Lucas, vai dizer, nesse mesmo relato que há em Mateus, Lucas apresenta também esse relato de uma outra perspectiva. E nas palavras de Lucas, segundo o que Jesus disse, ele diz: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tenham cuidado, por quê? Porque a nossa tendência é ter arrogância, é ter orgulho, é querer tirar satisfação, só que o resultado é que vai piorar a situação. Enquanto que ter cuidado implica em humildade, porque o objetivo dessa conversa não é ganhar uma disputa, é ganhar um irmão. Percebe? Quando alguém me faz mal, eu vou conversar com ele em particular, não para disputar, para ver quem tem razão, mas para ganhar o irmão.
é outra ideia a respeito da realidade que, infelizmente, muitos cristãos não tomam essa atitude. Agora, qual é a postura que temos que ter ao fazer isso? Paulo diz aos Colossenses 3,12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Olha o que ele começa dizendo: vocês, como são eleitos de Deus, santos e amados, é assim que vocês têm que se portar. Irmãos, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é o que a palavra diz. Ele diz que somos santos, somos purificados, fomos justificados, somos considerados justos diante do Pai. Inclusive fomos reconciliados com Ele porque éramos seus inimigos. Irmãos, somos amados por Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido, já havia nos amado, o que mostra que esse amor ele é incondicional. Não é um amor que depende da nossa performance. Ele decidiu nos amar e ponto final. E não só isso, o Pai envia o Filho para morrer em favor de nós pecadores. Quem é que aqui merecia? O Filho de Deus morrendo em favor de pecadores. Ninguém merecia, isso é graça. E por causa disso, é dessa forma que devemos nos portar, revestidos, ou melhor dizendo, agindo como tais, como eleitos de Deus, como santos e como amados. E essa constrangedora verdade, de que somos profundamente amados, como jamais imaginaríamos ser, nos leva a essa postura. Nos revestimos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você acha que cabe vingança? Você acha que cabe espalhar o fato de que alguém fez mal para você? O fruto do Espírito, que é o fruto que brota por meio de nós, fala sobre humildade, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, amor, domínio próprio. Então, aqueles que estão enraizados em Cristo terão esse tipo de fruto. Agora, se você não tem esse tipo de fruto que está na tela, quando alguém faz mal para você, quando você não age, pensa, alguém te fez mal, alguém falou mal, e você não reage com compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, talvez você não esteja enraizado em Cristo. Talvez você não tenha o fruto do Espírito, você tem somente as obras da carne, como Paulo diz aos Gálatas. Aqueles que estão enraizados em Cristo, manifestam o fruto do Espírito. Aqueles que estão enraizados em Cristo, uma vez que alguém lhe faz mal, ele perdoa, e ele busca o irmão para resolver a situação. Não para disputar, não para competir, não para humilhar, mas para resolver e ganhar um irmão. Irmãos, faça uma autoanálise. Se você não consegue perdoar, o problema talvez não seja somente quem lhe fez mal, mas talvez o problema esteja em você, tanto quanto naquele que lhe fez mal. Saiba que Deus envia pessoas para as nossas vidas, como instrumentos para tirar de dentro de nós o que tem de pior. Saiba que às vezes o seu marido, a sua esposa, ou o chefe, ou o subordinado, um irmão de sangue, um pai, mãe, filho, um irmão da igreja, é um instrumento de Deus, para de alguma forma te tirar da zona de conforto, ou mesmo te tirar a paciência, para que venha para fora o que você é, o que tem dentro de você, e de fato quem você é. E às vezes vem ira, às vezes vem senso de autojustiça, às vezes vem orgulho, soberba, e é Deus que coloca alguém na sua vida como instrumento para despertar o que tem de pior dentro de você. E Ele diz: suportem-se uns aos outros. A ideia de suportar é a ideia de tolerar. Isso é vida. Isso é vida em igreja, isso é vida em família, isso é vida no trabalho. Precisamos, sobretudo aqui, quando estamos falando entre irmãos, e esse texto é como lidar com um irmão,
Ele diz: suportem os seus irmãos em Cristo e perdoem-se mutuamente, porque ele suportou no madeiro a humilhação, ele suportou no madeiro pregos, uma lança que ele fincou ao lado, coroa de espinhos que humilhou, ele suportou a humilhação, os pecados nossos sobre ele, e sobre ele estava a ira santa e justa do Pai. Ele foi contado dentre os criminosos, ele suportou a ira do Pai, tudo por amor a nós. Quem dirá nós não suportaríamos pequenos pecados que cometem contra nós? Se ele suportou o pecado da humanidade, se ele suportou sobre si a culpa pelos nossos pecados e por consequência a ira santa e justa do Pai, como nós não suportaríamos míseros pecados que alguém comete contra nós? Se alguém te decepcionou, saiba que nós decepcionamos muito mais a Deus. Não adianta fugir da comunidade, irmãos. Como não perdoaríamos o irmão que nos fez mal? Não adianta fugir da realidade, precisamos suportar uns aos outros, e dessa forma, como ferro afiando ferro, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, porque nós exercitamos a paciência, o amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Como exercitaríamos essas coisas, se não houvessem pessoas que nos desafiassem nesse sentido? Portanto, fugir de uma igreja, porque se viu mal com alguém, não é a solução. Faltarão igrejas para o povo de Deus participar. Tamanha quantidade de brigas que existem nas igrejas mundo afora. Agora, se nós criarmos uma cultura de transparência e vulnerabilidade, nós temos liberdade para confrontar em amor. Se no lugar existe a luz do Espírito Santo, nada fica oculto, e as coisas vêm à tona realmente, para que a gente possa lidar com essas coisas. Confrontamos aquele que nos fez mal, confrontamos aquele que nos falou mal, em amor, com cuidado. Agora, cuidado, para que você não seja instrumento de Satanás, sendo canal de fofoca. Fofoqueiro, você acha que está a serviço de Deus? Em hipótese alguma. Aquele que inventa coisas, aquele que espalha coisas, aquele que acolhe coisas e repassa coisas, e essas coisas são informações, está a serviço de Satanás. Porque fofocas destroem igrejas, fofocas destroem famílias, enquanto que a palavra nos orienta: vai, tem com ele. Não espalha, vai, tem com ele. E cria a oportunidade de o irmão se arrepender. Porque se você viu algo errado no irmão que você ama, e se de fato você quer o bem dele, vai, tem com ele. Por exemplo, se alguém vê mal em mim como pastor, ou na Lela como esposa, ou em algum presbítero, ou no pessoal do louvor, ou no pessoal da logística, seja quem for, você não pode vir falar para alguém, não pode nem vir falar para mim, fala com a pessoa. Se você quer fazer uma crítica com relação a, os atalaias, vai e fala com o irmão, não comigo, entende? Precisamos criar esse ambiente de vulnerabilidade, como de fato temos intencionalmente criado, porque assim acabamos com a fofoca na raiz. Portanto, vai, tem com o irmão. Só existe um caso que nós podemos falar com outra pessoa. Jesus continua no texto ali em Mateus 18, ele diz: mas se o irmão não ouvir, ou seja, se eu falo com ele e ele não dá ouvidos, então leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. O irmão não te ouviu, continuou falando mal, continuou fazendo mal, chama 2 pessoas para ir junto. E se ainda assim ele não melhorar, não se arrepender, continua o texto. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Portanto, só podemos levar, por assim dizer, a 2ª e 3ª instância, somente se na primeira conversa ele não se arrepender. Agora, calma, o processo é lento.
Não são 3 dias. Primeiro dia falou, segundo dia chamou testemunhas, terceiro dia expõe para a igreja. Não, é um processo lento, precisa dar tempo. Só que eu vejo na igreja brasileira um senso de justiça própria terrível, em que pecadores são colocados na cruz, ao invés de agir com misericórdia para com estes. Espera-se a manifestação dos pecadores, espera-se que líderes exponham, coloquem nas mídias quem é o pecador da vez, e como juízes, atuam colocando o povo na fogueira. Irmãos, eu não vejo Jesus fazendo isso, eu vejo Jesus se assentando com pecadores, e reconciliando-os com o Pai. Às vezes a igreja tem, de outras formas, no passado colocava fogo, hoje cancela, e a igreja brasileira tem cancelado pessoas, por causa dos seus pecados. Ah, Bruno, vamos passar a mão no pecado? Não é isso, mas há uma forma de lidar com o pecado, e é o que nós chamamos de, me fugiu a palavra, me perdoe, a disciplina, é o que nós chamamos de processo de disciplina. Disciplina não é dizer, não faça parte da ceia, para de servir, vai para o banco, não entra mais em pequeno grupo, só vem no culto e senta lá no fundo. Isso não é disciplina, isso é punição de homens, isso é castigo. Quem peca precisa fazer parte da ceia, para que receba a graça e se arrependa. O processo de disciplina consiste em conversar com aquele que fez mal, dar um tempo para que se arrependa. As pessoas querem que o pecador seja exposto na internet o quanto antes. Que isso? Não, dê um tempo para ele se arrepender. Dê um tempo, não se arrependeu, não mudou e etc. Chama 2 testemunhas e assim sucessivamente. Agora, se de fato não há arrependimento, aí sim entra o próximo passo. Diz assim: em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Abre parênteses. Esse texto você já deve estar imaginando ele sendo usado fora de contexto. Nós ligamos aqui na terra tal coisa, então ligamos no céu. Não tem nada disso. Não é sobre decidir alguma coisa, ligar na terra e no céu vai ser ligado. Não. Está num contexto de disciplina. Então, a ideia de ligar ou desligar tem a ver com o processo de disciplina, e ele continua. Na verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto está falando num contexto de disciplina, é o que os teólogos chamam de poder das chaves, o poder de administrar o processo de disciplina. E se o indivíduo não se arrepende, dentro desse processo, ele é considerado gentil, ele não é mais considerado um irmão em Cristo, ele precisa ser evangelizado. Esse é o chamado processo de disciplina, e ele diz: orem, se vocês concordarem sobre algo sobre a terra, peçam isso a Deus. Irmãos, no processo de disciplina, o que temos que pedir a Deus? A restauração do irmão, e não a condenação dele. Agora, quantas vezes devemos fazer isso? Quantas vezes devemos perdoar? Perdoar é difícil. Talvez você se responda, perdoa uma vez, mas se cair a segunda vez, do mesmo jeito, eu não perdoo. É inaceitável. Os rabinos judeus da época consideravam adequado perdoar 3 vezes. A 4ª vez não se perdoava mais. 3 vezes estava bom. E então Pedro, com toda a sua malemolência, ele diz, Pedro aproximando-se perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Os rabinos diziam até 3. Pedro então, querendo fazer um grau com Jesus, até 7, o número da perfeição. E Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E não é um número aqui, sei lá, 70 vezes 7, 490. Ah, então 490, já perdi a minha esposa 15, 16, não.
é um número incontável, é um símbolo para dizer, olha, tu vai perdoar incontáveis vezes. É um perdão ilimitado. E aí, no mesma passagem em Lucas, Jesus diz, se pecar contra você 7 vezes em um único dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, se num dia, o seu marido pecar contra você 7 vezes, perdoe ele 7 vezes. São as instruções de Jesus, ouviu, amor? Mas em que medida devemos perdoar? Qual é a profundidade desse perdão? Paulo diz isso aos Colossenses, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Qual é a medida de comparação? O perdão de Deus para conosco. Precisamos perdoar o próximo, tanto quanto Ele nos perdoou. Irmãos, você sabe que você é pecador. Eu sei que eu sou. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por tão grande culpa, minha tão grande culpa, pequei. Quem fez catequese sabe o que eu estou falando. E nós pecamos, somos pecadores terríveis. E o que merecemos? O inferno. O que merecemos? A condenação eterna. No entanto, apesar de terríveis pecadores, fomos perdoados. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio e nos reconciliou com o Pai. Não porque éramos bons, mas porque Ele nos amou. Nos amou antes da fundação do mundo. Isso é graça, não é merecimento. É o seu amor incondicional. Então, esse amor que Ele tem por nós, que leva a um perdão incondicional, é o mesmo amor que temos que ter uns pelos outros, que leva a um perdão incondicional. Eu devo perdoar só até aqui. Não! O perdão é infinito, em quantidade de vezes e em proporções, porque o nosso pecado era infinito para com Deus, e Ele nos perdoou. E então Jesus começa a ilustrar essa situação. E Ele conta uma parábola, uma história, que diz assim, ainda na sequência de Mateus 18. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Havia um rei que tinha um servo. Esse servo tinha uma dívida com um rei, 10.000 talentos. Esse valor atualizado seria em torno de 350.000 quilos de ouro. Em reais, seria aproximadamente 110 bilhões de reais, em valores atuais. 110 bilhões de reais era a dívida do servo para com o seu senhor. Ele precisaria de aproximadamente 150.000 anos para pagar a dívida. Isso significa que era uma dívida impossível de ser paga. 150.000 anos para pagar uma dívida. E eles seriam vendidos como escravos, ele e a família. Então esse servo, muito triste com a sua condenação, pede misericórdia para o rei. Ele pede o perdão da dívida. Aliás, ele diz que vai pagar, mas é impossível. Mas diante desse pedido de misericórdia, o rei perdoa esse servo. Uma dívida impossível de ser paga é perdoada. Sobre quem é essa história? Nós. Nós somos os reis. Não, nós somos os servos. O rei é o nosso Senhor. E o rei foi ao encontro do servo. Quero te dizer uma coisa. Quando Jesus voltar, Ele vai ao nosso encontro para a prestação de contas. Tanto quanto esse rei vai ao encontro do servo para ter uma relação de prestação de contas, no dia do juízo final, ele virá para prestar contas. O santo, o justo, o juiz, se assentará à nossa frente e cobrará de nós, pecadores, pelos nossos pensamentos,
palavras, atos e até mesmo as nossas omissões. Saiba que tudo isso significa que temos um saldo e uma dívida impossível de ser paga. Por que, Bruno? Porque nós ofendemos o Criador dos céus e da terra. Nós manchamos um nome que é santo. Nós profanamos aquele que é perfeito. E por isso, no dia do julgamento final, com seu martelo de juiz, o justo juiz, condenado. Condenação eterna, inferno e lago de fogo e enxofre. Mas, existe um mas. Mas Deus é rico em misericórdia. E assim como esse rei, que diante de um pedido de perdão, lhe perdoou, se nós, escuta isso, em vida, não no dia do julgamento final, somente em vida, reconhecermos que somos pecadores e suplicarmos por perdão, Ele é misericordioso e derrama desse perdão. Não porque merecemos, mas porque Ele é um Deus de amor e graça. Portanto, aqueles que sabem que têm uma dívida impagável, que se prostram diante dEle, reconhecendo o tamanho de sua dívida, reconhecendo o tamanho de seus pecados, reconhecendo o tamanho da condenação que realmente merecemos, e dizemos: Senhor, tem compaixão de mim. Para com estes, Ele derrama de sua misericórdia. Para aqueles que reconhecem o tamanho das dívidas, Ele perdoa. Mas, irmãos, a nossa dívida era tão grande, que o Filho de Deus precisou morrer em nosso lugar. A nossa dívida era tão impagável, que só a morte do Deus Filho poderia quitá-la totalmente. O Filho de Deus precisou ser humilhado, açoitado, contado com criminosos, e sobre Ele a culpa pelos nossos pecados, e a ira santa do Deus Pai. Por isso Ele diz: Deus meu, por que me abandonasse? Naquele instante, Ele se deparava com a face da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Ele foi morto, foi humilhado, para que nós pudéssemos receber vida. E essa dívida não foi parcialmente paga, foi totalmente paga. Não precisamos pagar com sacrifícios, não precisamos pagar parte da dívida com dízimos e ofertas, ou com esforços, ou mesmo no purgatório, não. A Bíblia diz muito claramente: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, toda a dívida já foi paga. Agora, a parábola continua. Aquele homem que foi perdoado segue. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Irmãos, o rei perdoou 350 mil quilos de ouro de dívida do servo, e ele não perdoa 110 denários do servo, que significava mais ou menos 3 meses de trabalho. O rei perdoou uma dívida de 150 mil dias de trabalho do servo, e o servo não perdoou uma dívida do seu conservo de 3 meses de trabalho. Tasker diz que esse miserável cruel se aquecia ainda no calor do sol da misericórdia real, quando tratou de seu conservo com tanta falta de misericórdia. Sabe quem esse servo representa? Nós. Perdoados de uma dívida impagável, ofendemos o Criador dos céus e da terra, sabemos que o nosso pecado o ofende, macula a sua santidade, e ainda assim, nós não perdoamos pessoas que nos ferem com pecados mínimos, míseros. Isso significa ingratidão. Não reconhecemos o tamanho do presente recebido, e não expressamos o mesmo nível de graça, o mesmo nível de misericórdia. Agora eu quero lhes dizer,
Aliás, o Espírito nos diz, haverá consequências. E o texto continua, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Sempre que houver impiedade, sempre que houver falta de perdão, sempre que houver esse tipo de picuinha, fofoca e, sobretudo, falta de perdoar o próximo, há tristeza naqueles que estão ao redor, porque a mágoa contamina quem convive, irmãos. A mágoa intoxica ambientes. O autor de Hebreus diz, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu fico chateado com alguém que fez mal para mim, eu vou remoendo, e aquilo vai criando mágoa, rancor e raiz de amargura. E o texto nos diz que essa raiz de amargura contamina quem está ao redor. Irmãos, por isso que os amigos do servo ficaram tristes, porque não havia perdão naquele lugar. Cuidado, para não contaminar o ambiente onde você está. Ambientes tóxicos são ambientes onde não há perdão. Ambientes tóxicos são ambientes onde a crítica predomina. E precisamos urgentemente ter olhos de benignidade, compaixão e misericórdia. E eu me incluo nesse grupo. Agora tem outro resultado. Além da tristeza de todos ao redor. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, aquele que não perdoou a dívida do seu conservo, recebeu a ira do rei. E você sabe que ira estamos falando. Ele continua, assim também o meu Pai que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Irmãos, Deus nos trata da mesma forma que nós tratamos o outro. E se nós não perdoamos o outro, Deus não vai nos perdoar. Aquele rei mandou o seu servo para a cadeia, porque ele não havia perdoado uma dívida muito pequena. E você sabe qual é a cadeia de Deus? É o lago de fogo e enxofre. E aqueles então que não perdoam pequenos pecados, serão conduzidos a esse lugar. Porque Deus nos trata da mesma forma que nós tratamos os nossos ofensores. Pastor Hernandes Dias Lopes diz, não podemos amar a Deus e odiar nosso irmão. Não podemos ter comunhão com Deus e viver brigado com o nosso irmão. Não podemos ter o caminho aberto da intimidade com Deus se construirmos barricadas no relacionamento com o próximo. Antes de Deus aceitar o nosso culto, Ele precisa aceitar a nossa vida. A falta de perdão destrói a nossa relação com Deus e, consequentemente, impede as nossas orações sejam ouvidas. Um coração cheio de ódio está completamente vazio de espírito de súplica. Um coração azedo e magoado não consegue orar com eficiência. Ainda que ore, suas orações serão interrompidas. Isso é muito forte, irmãos. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, odeia o irmão, é mentiroso. E próprio João nos diz na sua carta, se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E o mandamento que dele temos é esse, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Se temos que amar o nosso inimigo, quanto mais o nosso irmão que nos fez algum mal. Aquele que não ama o irmão é um mentiroso e não tem comunhão com Deus, irmãos. Nós vamos ter agora um momento de comunhão com Deus. Nós vamos nos assentar à mesa com Cristo, pelo amor que há no nosso Deus. Pelo menos no seu coração nesse momento, perdoe quem lhe fez mal. E procure-o depois para uma conversa. Se necessário, faça aqui. Tem liberdade para isso. Mas irmãos, não temos comunhão com Deus se não temos comunhão com os irmãos.
Não temos vida de intimidade com Deus se não temos vida de intimidade com a igreja de Jesus. E às vezes, por pequenas coisinhas, nós temos um pé atrás em relação à comunhão com a comunidade. Às vezes, por causa de uma fala aqui, uma fala ali, uma ação aqui, uma decepção lá, nós damos um passo atrás em relação à comunidade e não percebemos que aquele que não tem comunhão com o corpo de Cristo não tem comunhão com Cristo. É impossível uma vida sem comunhão com a igreja e uma comunhão plena com Jesus. É impossível, porque não há como ter comunhão com o seu corpo e não ter comunhão com a cabeça. Uma coisa está implícita à outra, uma coisa está conectada à outra. Não tem como ter comunhão com o cabeça da igreja, não tem comunhão com a própria igreja. Não deixe que pequenas coisas criem raiz de amargura em seu coração. Nós vamos nos assentar à mesa com Cristo, isso é muito sério, irmãos, e não é para você ficar fora da ceia, é para que haja no seu coração uma disposição em perdoar, uma disposição em acertar as coisas, para ganhar um irmão, e depois você procura o irmão, para que de fato isso seja acertado, porque se você não consegue perdoar, talvez você ainda não tenha sido perdoado por Deus. Não é que perde salvação quem não perdoa, é que quem não perdoa, provavelmente nunca foi salvo. Isso é muito sério. Perdão é evidência de salvação. Quem não consegue perdoar o outro, provavelmente não foi regenerado. Provavelmente não é um discípulo de Jesus, porque não consegue perdoar o próximo. Aquele homem foi preso para o resto da vida, porque era impossível pagar em vida. Assim como aquele homem, nós ficamos presos quando não perdoamos, presos aos nossos ofensores. Uma masmorra emocional, um remoer de emoções terrível, que nós tomamos um veneno achando que o nosso ofensor que morre, mas é nós que morremos aos poucos. Ficamos escravos dos nossos sentimentos. E como Hernandes também diz, uma pessoa magoada vive acorrentada pelos sentimentos de desafeto. Sua mente não sossega, seu coração não descansa, sua alma não tem paz. Uma pessoa que não perdoa vive no cabresto de suas paixões, vive acorrentado e dominada pela própria pessoa a quem quer descartar. Quando nos fechamos para o perdão, somos lançados numa terrível prisão emocional, numa escura e infecta cadeia espiritual. A falta de perdão nos faz ferver por dentro, a falta de perdão é como uma tempestade na alma. E essa atitude desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração, enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus. O que você espera para perdoar o seu irmão? Wiersbe diz, a pior prisão do mundo é a prisão em um coração rancoroso e amargurado. Talvez você esteja preso. E a pessoa que você não quer ver na frente, você está dormindo junto. Não porque está ao seu lado, mas porque está na sua mente. Você está trabalhando com ela, você está almoçando com ela, e é justamente a pessoa que você não quer ver na frente, mas você está preso a ela. Agora, como se libertar dessa prisão? Como conseguir se libertar e bola para frente? Já vimos, vá e tem com a pessoa. Por isso que eu disse no começo que é um remédio amargo. A última pessoa que queremos ver na nossa frente é quem nos ofendeu. Mas Jesus diz, vá e tenha no particular com essa pessoa, com cuidado, uma conversa amorosa, cheia de cuidado, cheia de compaixão, cheia de zelo. Para quê? Para oportunizar que aquela pessoa se arrependa e te peça perdão, ou talvez explique a situação, e não era aquilo que você imaginava. Mas talvez para muitos aqui seja algo aparentemente impossível. Bruno, olha, pode me pedir qualquer coisa, mas eu não sento na frente dessa pessoa. Mas existe uma força sobrenatural para que isso aconteça. Não é fácil, o remédio é dolorido, mas é necessário. Como arrumar essa força? No mesmo relato de Mateus, agora em Lucas, diz assim, se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Os apóstolos pensaram, Senhor, é impossível, 7 vezes por dia, 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, é impossível. E ao invés deles dizerem que é impossível, eles dizem, Senhor,
aumenta a nossa fé. Porque só assim eu vou conseguir perdoar. E de fato, irmãos, perdão não é uma atitude da carne. A carne quer esmagar o outro. A carne quer se vingar. Perdão é um fruto do Espírito em nós. A natureza pecaminosa quer a vingança. O nosso orgulho quer destruir a pessoa. Mas nós temos o Espírito Santo. E se nós pedirmos por fé, Ele nos dá fé. E então brota o fruto de paciência, longanimidade, amor, compaixão, benignidade, domínio próprio, etc. Somente pela fé. Agora, como é que se aumenta a fé? Oramos pedindo. Mas, irmãos, os meios de graça. Quase todo domingo eu falo isso porque é necessário. Deus escolheu meios pelos quais Ele abençoou o seu povo. Deus escolheu situações por meio das quais Ele derrama graça ao seu povo. Uma delas é a oração pessoal. Outra, a leitura bíblica pessoal. Por isso a gente tem que fazer todo dia. Outra é o culto semanal. Não é culto mensal, é culto semanal. E outro é a ceia. Hoje vamos nos assentar à mesa com Cristo e a nossa fé vai ser alimentada. E o quinto meio de graça é a comunhão com os irmãos, porque é na comunhão que o Senhor ordena bênçãos. Irmãos, diante de um problema, sair da igreja, a situação só vai piorar. Resolve, encara, é para o bem seu, do irmão, da igreja de Cristo e do próprio nome do nosso Senhor. E eu concluo dizendo que a falta de perdão é uma prisão que a nossa alma se encontra. Aqueles que não perdoam vão ser condenados eternamente. Se de fato somos regenerados, nós perdoamos. Se você não consegue perdoar, avalie se você nasceu de novo. Avalie se você se apropriou desse perdão de Cristo. O que fazer quando alguém me faz mal? Espalhar? Não. Vou e tenho no particular. Para humilhar? Não. Para restaurar e ganhar o irmão. Por quê? Porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Quem somos nós para não perdoar o irmão? Portanto, eu trago aqui 4 passos práticos que você vai refletir durante a ceia. Primeiro deles, não fuja da comunhão com a igreja por causa de uma desavença. Resolva a situação com o irmão. Não adianta fugir da igreja, na outra igreja vai ter problema, e você vai fugir de novo. Resolve cara a cara. De novo, não para ganhar a briga, mas para ganhar o irmão. Se existe uma desavença com o irmão, chame no particular, ao invés de espalhar. Intencionalmente crie um ambiente que envolva liberdade para repreensão. Isso é amor e intimidade. E por fim, não seja um servo de Satanás propagando fofocas. Como eu disse no começo, o louvor pode subir. É um tema sensível, difícil, mas necessário. A maioria do povo de Deus, talvez a maioria, não age como deveria agir. Espalha a notícia. Ainda lembra, às vezes eu quero desabafar com alguém. Mas não é para desabafar com alguém, é para ter com aquela pessoa que te fez mal. Resolva a situação. Agora, perdão não é a obra da carne. Nós só perdoamos alguém quando a nossa fé está alimentada. Porque isso é pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Irmãos, nós vamos ter um momento de ceia agora. E lá em 1 Coríntios diz assim: por isso, aquele que comer o pão, o beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é para ninguém, não é para as pessoas ficarem fora da ceia. A não ser que você não tenha sido batizado. Aí, conversa com a gente depois para a gente explicar, porque é preciso primeiro ser batizado para depois participar da ceia. Mas se você, talvez tenha uma amargura no coração, talvez não conseguiu perdoar alguém ainda, não fique fora da ceia, mas peça fé, e você vai se assentar à mesa com Cristo, para que receba dessa fé, e consiga perdoar, e consiga ter a coragem e a força, para ter com o irmão e resolver a situação. A banda vai tocar, todos já podem ficar de pé, a gente vai adorar, mas em espírito de contrição, de pedido de perdão. Venha se servir,
volte para o seu lugar e aguarde. Mas repito, não fique fora. É a oportunidade para você ter a sua fé alimentada. Não fique fora da ceia. Se arrependa do seu pecado, perdoe quem tem que perdoar e participe da ceia. E amanhã, de repente, procure essa pessoa para conversar. A banda toca, a gente canta, em sinal de temor a Deus, em atitude de arrependimento, contrição e pedido de perdão. Sirva-se e volte para o seu lugar.